Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Este programa EBD na TV é o programa que passa aqui na TV Cidade Esperança, em Imperatriz, Maranhão. Já com 14 anos que nós estamos aqui transmitindo o ensino da Escola Bíblica Dominical. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui é presidida pelo pastor Raul Cavalcante Batista. Nós estamos durante esse quarto trimestre de 2017 estudando nas revistas da CPAD o tema A Obra da Salvação. Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. E nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Cleito Ivan. Hoje nós estaremos estudando a lição do número 5, que tem como título A Obra Salvífica de Jesus Cristo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, com você e sua igreja, então entre em contato conosco. Nosso telefone, o DDD 99, eu moro em Imperatriz, no Maranhão, então DDD 99, o telefone 991520454. Nosso e-mail, henriquelhas@hotmail.com. henriquelhas@hotmail.com. Nós podemos enviar para você uma apostila para que você venda aí na sua inscrição e assim você poderá pagar todas as despesas do evento que você vai fazer. Então você vai vender as apostilas, o dinheiro não é para mim, é para ajudar você a pagar o seu evento. Nós tanto fazemos palestras para pastores, superintendentes, obreiros, professores, todos interessados em EBD, como também fazemos diversas outras palestras. Fazemos palestras sobre família, sobre evangelismo, sobre missões, sobre escatologia, sobre dons do Espírito Santo. Então nós vamos até você. Se você desejar que nós fiquemos aí uma semana inteira, então nós podemos ir. Então nós podemos passar aí uma semana inteira e assim eu pregaria um dia em cada congregação, por exemplo, do campo onde você está. Não tem problema, podemos ficar aí uma semana. Lembrando que nós, em todos os lugares onde nós vamos, nós oramos por curas, libertações, batismo do Espírito Santo e salvação, que é o mais importante, é claro. Então, lembre-se, Jesus não só ensinava a palavra de Deus, mas enquanto ensinava, ele ministrava cura, libertação, né? Então veja bem, nós imitamos a Jesus, nós somos cristãos. Então todo aquele que ensina a palavra de Deus também deve fazer como Jesus fazia, não só ensinar, mas também ministrar curas, libertação, né? Milagres, e Jesus sempre fez isso. Então nós procuramos imitar a Jesus, assim como Pedro fez, Paulo fez, né? Filipe fez. Então é assim que biblicamente é ensinado aí o Evangelho, ensinado a palavra de Deus. Vamos então à nossa lição de número 5, a obra salvífica de Jesus Cristo. O textual está em João 19:30, que diz: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A verdade prática diz: a obra salvífica de Cristo nos deu o privilégio de achegarmos-nos a Deus sem culpa e chamá-lo de Pai. Então vamos ver nessa lição os três principais assuntos aí, que são o quê? O sacrifício de Cristo, a reconciliação nossa com Deus e a redenção humana. Então nós vamos ver aí a nossa situação passada e vamos ver o que Jesus fez para mudar essa situação e vamos ver qual é a nossa situação hoje. Então dentro da lição de hoje nós vamos ver aí as seguintes partes, os seguintes tópicos. Primeira parte, o sacrifício de Jesus. Tópico 1, o sacrifício completo. Tópico 2, o sacrifício meritório. Tópico 3, o sacrifício remidor. Na parte 2 nós vamos ver a nossa reconciliação com Deus Pai. Tópico 1, o fim da inimizade. Tópico 2, a eliminação da causa da inimizade. Tópico 3, a vivificação.
Na parte 3, nós vamos ver a redenção eterna. No tópico 1, o estado perdido do pecador. Tópico 2, a redenção do pecador. Tópico 3, uma redenção plena. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje está no Evangelho de João, capítulo 19, dos versículos 23 até o 30. Vamos ler então. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a Escritura, que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no esopo, lhe a chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vamos ver então a introdução da nossa lição, que diz: a obra salvífica de Cristo custou um alto preço ao nosso Senhor, seu próprio sangue derramado na cruz. Sua obra nos garante a salvação, porque foi uma oferta completa, perfeita e definitiva. Por causa dessa entrega de amor, temos a garantia da vida eterna e antecipadamente podemos desfrutar neste mundo dos benefícios dessa salvação. Então sabemos que para que existisse a nossa salvação, teve que ser pago um alto preço. Sabemos que Jesus deu a vida por nós. E o preço foi o sangue de Jesus Cristo derramado em nosso lugar. Sabemos que esta obra que Jesus fez, esse sacrifício, é o sacrifício perfeito, é um sacrifício único, é um sacrifício suficiente, é um sacrifício eterno e foi apresentado diante de Deus lá no céu. Também, Jesus, como sumo sacerdote, é o sumo sacerdote perfeito. Não apenas ele é o Cordeiro perfeito, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi oferecido por nós, mas também ele é o sumo sacerdote perfeito, que nunca pecou, portanto não precisava oferecer sacrifício por si mesmo. Então ele fez um sacrifício perfeito, um único. Não precisa mais todo ano ser oferecido um animal, em sangue de animais. Por quê? Porque aquilo não resolveu o problema do pecado humano. As pessoas começaram a se sentir aí salvas toda vez que oferecia o sacrifício, tentando se justificar a si mesmo. Então pecavam, continuavam pecando e já sabiam, naquele dia eu vou lá, ofereço um animal e estou livre. Então não foi suficiente para salvar o homem, não dava certeza de salvação, não mudava as pessoas. Então Jesus veio fazer um sacrifício perfeito, único, para que através do sacrifício dele, então nós fôssemos salvos, perdoados, reconciliados com Deus, mas também que recebêssemos o Espírito Santo, que a partir daí passou a ajudar as pessoas agora, para que elas pudessem combater o pecado, vencer o pecado e estar sempre em comunhão com Deus. Então a salvação não só trouxe o perdão e a reconciliação com Deus, mas também trouxe uma vida aqui na terra com Deus. Nós vivemos aqui com o Espírito Santo morando em nós, temos comunhão com Deus. E enquanto nós esperamos a vinda de Jesus para nos buscar, para estarmos para sempre com Ele. Glória a Deus. Então vamos ver aí a primeira parte da lição, o sacrifício de Jesus. Tópico 1, o sacrifício completo. Tópico 2, o sacrifício meritório. Tópico 3, o sacrifício remidor. Tópico 1, então, o sacrifício completo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. Pois nenhum outro sacrifício, tanto de animais no Antigo Testamento, quanto o de seres humanos na história das nações pagãs,
com vistas a alcançar a salvação do homem, teve o êxito de apagar os pecados do passado, do presente e do futuro. Hebreus 10:1. Somente o sacrifício de Cristo foi completo nesse sentido. Hebreus 9:26, 10:10. A ponto de anular uma aliança antiga para inaugurar um novo tempo de relacionamento com Deus, estabelecendo uma aliança nova, superior e perfeita, como está em Hebreus 8, 6, 7, 13. Assim, o sistema de sacrifícios de animais e o arcabouço da lei serviram como um guia para nos conduzir a Cristo. Gálatas 3, 24. Então nós vamos ver que tanto o sacrifício de animais, como foi instituído para Israel, como também os sacrifícios de pessoas. Nas diversas religiões ofereciam sacrifícios de pessoas a deuses, que eles imaginavam serem seus deuses. Então veja só, nenhum desses sacrifícios trouxe salvação a essas pessoas. E quantos animais foram oferecidos? Quantas pessoas, quantas crianças foram oferecidas? Quantas pessoas foram oferecidas nesses rituais macabros? Mas nenhum desses sacrifícios trouxe a real salvação, trouxe a presença de Deus ao homem, trouxe realmente a certeza de salvação, de perdão, trouxe uma vida eterna. Nenhum desses sacrifícios trouxe. Então Jesus veio exatamente fazer o sacrifício único, perfeito, para que isso pudesse acontecer. O homem pudesse ser salvo realmente e ser conduzido a Deus para viver eternamente com Deus. Deus fez uma antiga aliança, o Antigo Testamento, a antiga aliança, com o povo hebreu, que se tornaram os israelitas, depois os judeus. Então esse povo tinha uma aliança com Deus. E nessa aliança, a aliança no Antigo Testamento, chama-se Berite. Então essa aliança era o quê? Era uma aliança que exigia sacrifícios de animais, que exigia que fosse cumprida uma lei, e essa aliança tinha as maldições, quem não cumprisse a lei, não obedecesse às ordens dessa aliança. Então a aliança Deus dava, mas também o homem tinha que dar. Por exemplo, para Deus dar Jesus, Abraão teve que dar o seu filho. Deus mudava o seu nome, passou a ser Deus de Abraão. Depois, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus ia mudando o seu nome. Mas o homem também recebia mudança no seu nome. Veja, Abraão passou a ser chamado Abraham. Tem aí um H, na verdade, embora no português não tenha, esse H vem do nome de Deus. Então mudava-se. Se um muda o nome, o outro muda também. Se um dá o seu filho, o outro dá também. Era assim. Era exigido aquilo que Deus dava, o homem tinha que dar. Essa aliança, ela teve que ser mudada, porque ela não aperfeiçoou o ser humano. Ele começou a pecar, sabendo que oferecer um sacrifício ia ser perdoado. Então ele ia lá, oferecia o animal e se sentia tranquilo. É assim como a pessoa na Igreja Católica Romana. Eu já fui católico. Então o que eu fazia? Eu pecava semana inteira. Quando dia domingo eu ia à missa, comungava, saía de lá justificado, tranquilo, tá tudo bem. E eu voltava a pecar do mesmo jeito, sabendo que no próximo domingo eu ia, comungava de novo e estava tudo bem. Então veja só, não havia mudança, não havia presença de Deus no ser humano. Então ele vivia de qualquer maneira e sabia que depois ia lá, como se estivesse enganando a Deus, Então não aperfeiçoou o homem, não salvou o homem. Então foi preciso fazer uma aliança superior, com promessas também superiores. A antiga aliança prometia o quê? O milênio, o reinado de Cristo na terra. A nova aliança não. Nos promete estarmos para sempre com Deus, morando na Nova Jerusalém. Veja só, é superior. São promessas superiores. Na antiga aliança também não havia batismo do Espírito Santo. Não havia os dons espirituais. No Novo Testamento temos tudo aí, Somos batizados no Espírito Santo e temos os dons aí do Espírito Santo, tem os dons ministeriais, tem a igreja, Uma maravilha. Então, superiores promessas. E no Novo Testamento, ou na Nova Aliança, que é chamada aí diatique no grego, ela tem uma outra conotação. Nós
Damos o que para Deus? O que nós temos para dar? Pecado, né? Doença, enfermidade, maldição. Só isso que nós temos para dar para Deus. E Ele nos dá tudo de bom. Olha aí, em troca. Então não é exigido o que Ele nos dá, nós darmos para Ele, é diferente. A nova aliança, nós damos o que não presta, né? Nós não temos nada de bom para dar para Deus. E Ele nos dá tudo de bom. Olha aí, Ele nos dá até o que Ele tinha de melhor, o seu próprio Filho Jesus Cristo, para dar a vida por nós. Então o que aconteceu? Na antiga aliança foi dada uma lei, mas essa lei, ao invés de melhorar o homem, de salvar o homem, ela não apresentou o Salvador e nem melhorou o homem. Pelo contrário, a lei condenou o homem, tornou-o mais longe de Deus, mais afastado de Deus, mais sujeito ao juízo de Deus ainda. Então era preciso uma nova aliança, né? E essa nova aliança trouxe o Espírito Santo para morar em nós. E agora nós não vivemos mais com a mente o tempo todo pensando em pecar como antigamente. Agora nós somos transformados em novas criaturas e nascemos então de novo. Vamos viver uma vida nova, diferente, agora uma vida com Deus, em comunhão com Deus agora. Tópico 2, o sacrifício meritório. Na sociedade judaica do Antigo Testamento, desenvolveu-se uma ideia de mérito por intermédio do sistema de sacrifício de animais. Bastava apresentar uma vítima inocente no templo e a pessoa satisfazia a sua própria consciência. Entretanto, esse sistema mostrou-se antiquado e ineficiente, como está em Hebreus 8,13. Com o advento da nova aliança, mediante o sacrifício vicário de Jesus Cristo, não há mais mérito pessoal, pois o mérito salvífico pertence única e exclusivamente a Cristo, como está em Gálatas 2,21. Só Cristo é capaz de cobrir todo e qualquer pecado. Só Cristo é capaz de restabelecer a comunhão do pecador com Deus. Logo, o único mérito aceito por Deus nesta nova aliança é o sacrifício vicário realizado definitivamente por Cristo Jesus, como está em Hebreus 10, 11 e 12. Então, olha só, do mesmo jeito aconteceu com os israelitas, acontece hoje nas religiões. Existe aí uma doutrina o quê? Do mérito, né? Do merecimento. Então a pessoa procura merecer a salvação. A pessoa agora começa a merecer, pensar que merece o batismo do Espírito Santo, pensar que merece receber os dons do Espírito Santo. E isso nós estamos falando de evangélico. Imagine as religiões. Então você vai ver, por exemplo, no Espiritismo, ele começa a achar que dando esmolas, ajudando as pessoas, merece aperfeiçoamento, né? Até chegar à luz aí, a perfeição. Catolicismo romano, mesma coisa, então pagando lá para celebrar uma missa, né? Ou qualquer coisa assim, acha que vai merecer alguma coisa de Deus. E as religiões todas assim. Você for no budismo, né? No confucionismo, se você for no hinduísmo, no islamismo, tudo tem salvação pelas obras, fazendo alguma coisa para merecer. Então essa doutrina de merecimento é terrível. Ela atinge a todos os povos, a todas as religiões. E isso afasta o homem de Deus, porque ninguém merece nada. A própria palavra já diz que as nossas obras são o quê? Como trapos de imundícia diante de Deus. Quando o quê? Quando elas são feitas pensando em merecer uma coisa de Deus. São chamadas até pela Bíblia de obras mortas. Porque você faz alguma coisa pensando em merecer, pensando em receber uma coisa de Deus em troca, por merecimento. Isso, ao invés de agradar a Deus, faz é ofender a Deus. Então tudo que nós recebemos de Deus é pela graça de Deus. Nós não merecemos. Tudo é um favor imerecido. Então quando você chega a Deus dizendo, eu não mereço, aí você está próximo de receber. Então o que o judeu fazia? Ele pecava, oferecia um animal, se saía satisfeito, pronto. Olha só, católico, apostólico, romano aí, as religiões diversas que tem por aí, o que elas fazem? Pulam um carnaval, 3 dias, 4 dias, cada dia aumenta mais. Depois, vai lá na quarta-feira da cinza, passa a cinza na testa e diz, está tudo bem. Eu prostituí, bebi, fiz tudo que não prestava. Agora passo a cinza na testa, pronto, está tudo bem.
já está pensando em daqui a pouco, sábado, aleluia, ou talvez muito antes ainda, já caia na gandaia de novo, sabendo que depois vai à missa, se comunga, fruta, está tudo bem. Então, é a falsa ideia de perdão, de salvação, por um ato de autojustificação. Então, se há alguém que merece alguma coisa, que tem algum mérito na salvação humana, não é o ser humano, é Jesus Cristo. Foi Ele que fez tudo o que era preciso fazer para nós sermos salvos. O que era preciso fazer para sermos salvos? Era preciso ter um homem na terra que nunca pecou, este homem aceitar todos os pecados da humanidade sobre ele e aceitar o juízo que estava predeterminado para todos que pecassem, que era morrer numa cruz e ir para o inferno. Então Jesus aceitou levar os nossos pecados sobre ele e ele morreu, aceitou morrer em nosso lugar na cruz do Calvário e foi para onde nós tínhamos que ir, para o inferno. Então o que aconteceu? Lá ele foi justificado em espírito, né? Foi declarado o que? Justo. Ele levou o pecado nosso, mas ele nunca pecou. Então pelo poder de Deus ele é ressuscitado, né? E onde está hoje? Ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Ele nunca deixou de interceder por nós. Veja bem, nós não tínhamos intercessor, agora nós temos um lá no céu. Nós não tínhamos intercessor na terra suficiente. Não tinha nenhum que nunca pecou. Então nós temos hoje o que? O Espírito Santo que intercede por nós aqui na terra. Temos agora 2 intercessores. Então só há uma maneira de sermos reconciliados com Deus. É através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Quem não aceitou esse sacrifício, quem não crê nesse sacrifício, não tem jeito de ser reconciliado com Deus. No tópico 3, o sacrifício remidor. O pecado contradiz a bondade e a autoridade de Deus. Ele se impõe como dúvida sobre tudo quanto tem a ver com o Criador. Além de ser horrendo, o pecado faz separação entre o homem e Deus, como está em Isaías 59, 2. Como o pecado deteriora o ser humano, degenerando o seu caráter, deformando nele a imagem divina, o sacrifício de Cristo aparece nas Escrituras como redenção para trazer de volta a integridade humana e restabelecer o caráter dele, como está em 2 Coríntios 7, 9 e 10, 2 de Pedro 3, 9. Assim Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, como está em 2 Coríntios 5, 19. Já que a humanidade foi criada para viver em comunhão com o Pai, em pleno relacionamento de dependência com o Criador. Atos 17, 28. Então veja bem que o pecado é o quê? É uma desobediência a Deus, é uma ofensa a Deus. Então o pecado confronta a autoridade de Deus. E o pecado confronta a bondade de Deus. Então ele vai gerar o quê? Uma dúvida sobre Deus e o ser humano. Se realmente ele é o Criador, se realmente ele é o Salvador. Então cria dúvida. Cria o quê? Uma barreira. O pecado vai criar o quê? Uma barreira, como está escrito em Isaías. Então lá diz o quê? Os nossos pecados, nossas iniquidades fazem divisão entre nós que moramos aqui na terra e Deus que está no céu. Existe uma barreira, então, chamada pecado. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, então o que acontece? Jesus pegou esse pecado, removeu, levou sobre ele. Então, agora vai acontecer o quê? No reino espiritual, essa barreira vai ser retirada e a comunhão com o Pai será aberta. Então será direta agora. Veja bem que o Espírito Santo mora em nós a partir daí. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo tem morado dentro de nós, conosco e em nós. Agora olha só que comunhão que nós temos com Deus. Deus mesmo morando em nós. Nós falamos com Deus todo dia, Ele sabe tudo a nosso respeito. Nós vamos aí tentar agradá-lo em tudo. Vamos viver uma vida para agradar a Deus agora. E sempre falando com Deus, sempre em comunhão com Deus o tempo todo. Deixando-nos ser guiados por Ele. Então o pecado, o que ele faz? Ele degenera o ser humano, ele destrói o ser humano, destrói a comunhão com Deus, a imagem de Deus no ser humano. Pode ver que Adão foi criado o quê? A imagem e semelhança de Deus. Mas quando nasce o seu filho Sete, nasce a imagem e semelhança de Adão, não é a imagem de Deus. Não parece com Deus. Porque a semente do pecado estava nele já, vinda do seu pai Adão. E assim todos os seres humanos, quando nascem a imagem e semelhança de Adão, não de Deus. A
semente do pecado está ali. Para ficar livre dessa semente, o que acontece? Nós temos que nascer de novo. Se nós nascemos parecidos com o pai Adão, ou seja, com a semente do pecado, só tem um jeito agora de nós sermos parecidos com Deus, entrarmos para a família de Deus, sairmos da família de Adão. Nós temos que morrer e nascer de novo. O que acontece então? No dia que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, acontece isso. Olha só, a semente agora é a palavra de Deus. Nós somos gerados agora dessa semente, não é mais de Adão. Então morre em nós a família de Adão, nós não pertencemos mais. E agora nós somos da família de Deus. E o Espírito Santo vem morar em nós, olha aí. Antes morava o quê? O pecado, uma árvore chamada pecado que produzia pecados. Agora o Espírito Santo vem morar em nós e só gera coisa boa. Aí vem o quê? O fruto do Espírito, que vai gerar em nós as qualidades do fruto do Espírito. Então agora temos uma outra árvore, mas a árvore boa. Então nós que antes estávamos separados de Deus, éramos chamados até filhos da ira, né? Agora, pela morte de Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Então havia uma divisão, uma briga, uma separação, uma inimizade. Agora existe uma reconciliação. Então um relacionamento, o cristianismo na verdade é um relacionamento íntimo com Deus. Na parte 2 nós temos aí a nossa reconciliação com Deus Pai. Temos aí tópico 1, fim da inimizade. Tópico 2, a eliminação da causa da inimizade. Tópico 3, a vivificação. Tópico 1, então, o fim da inimizade. A reconciliação com o Pai só foi possível porque o Filho nos resgatou, nos redimiu e libertou-nos do poder do pecado, promovendo assim a nossa união com Deus, como está em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Essa reconciliação foi necessária porque o nosso relacionamento com o Altíssimo estava rompido, visto que o homem pecador não pode ter comunhão com Deus Santo. Isaías 6, 5. Por isso, para se voltar a Deus, é necessária uma sincera conversão por intermédio do Espírito Santo, como está em João 16, de 8 a 11, para então ocorrer a regeneração e a justificação do pecador pela fé em Cristo, como está em Romanos 5, 1 e 2. Logo, todo esse processo de salvação, para derrubar a inimizade que havia entre nós e Deus, se deu por intermédio do sacrifício de Cristo, que pôs fim a essa separação, como está em Efésios 2, 13 a 16, eliminando, portanto, a causa da inimizade e abrindo-nos um novo e vivo caminho em direção ao Pai, como está em Hebreus 10, 20. Então, nossa reconciliação, nossa reaproximação com Deus só foi possível porque Jesus realizou uma obra perfeita, nos redimiu, nos resgatou, nos libertou do poder do pecado. Então foi preciso fazer uma grandiosa obra. Então foi preciso haver o quê? Uma compra. Qual o preço? O sangue de Jesus. Foi preciso haver o quê? Uma transformação do ser humano, né? Enviando o Espírito Santo para morar em nós. Foi preciso uma libertação, porque nós vivíamos uma escravidão. Então foi tudo mudado através desse sacrifício de Jesus feito na cruz por nós. Uma nova realidade, uma nova vida. Aquelas coisas velhas passaram, acabou. Tudo se fez novo. Então, como o homem pecador não pode ter comunhão com Deus, até em João diz assim, que Deus não ouve a pecadores, né? Existe uma barreira. Então, através do sacrifício de Jesus, essa barreira foi removida. O pecado foi removido. Nós passamos a ter comunhão com Deus. Agora, isso só acontece através de uma legítima conversão. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas vão lá, 1000 pessoas, e confessam a Jesus como Senhor e Salvador. Mas dessas 1000, talvez aí umas 5, 10 é que vão ficar indo para a igreja realmente. Porque não houve uma legítima conversão. Os pregadores, né, estão fazendo tanta palhaçada, tanta coisa, que as pessoas apenas vão se emocionar, vão se alegrar, para eles passa até a ser uma diversão, vão lá. Mas não existe uma conversão porque não é pregado a respeito do pecado,
da justiça, do juízo. Então são palavras de autoajuda, ou muitas vezes as pessoas estão pregando aí para poder apresentar números e não pessoas. Quando passa o evento, você procura, cadê as conversões? Ninguém se converteu realmente. Também ninguém viu a presença de Deus. Ninguém viu ninguém ser curado, ninguém viu milagres, como o Evangelho ensina. Então as pessoas se convertiam mais do que hoje, por quê? No passado. Porque viam a presença de Deus. Olha lá, em Samaria as pessoas se convertiam, por quê? Porque viam e ouviam os sinais que Filipe fazia. Olha aí. Então, para haver legítima conversão, é preciso haver a presença de Deus. As pessoas precisam ver realmente Deus, a presença de Deus no meio daquele povo que diz que é de Deus. Mas aí a atração do Evangelho de hoje é o quê? Dança, teatro, dinheiro, posição política. Isso é que está sendo usado como atração para o Evangelho. Mas na Bíblia, a atração do Evangelho são os milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Agora, os pregadores precisam saber que não se ganha alma não é por causa do barulho, da gritaria que fazem, do negócio de cutuca fulano aí, repete não sei o que, música de fundo. Não é isso. Não são os artifícios humanos. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, os pregadores precisam orar mais, ficarem mais cheios do Espírito Santo, com a presença de Deus, com a unção de Deus, do que ficar gastando tempo com artifícios humanos, aprendendo aí artifícios humanos para pregarem. Então, através da legítima pregação, existe a legítima conversão. Então, a aproximação desse pecador para com Deus. Assim, toda barreira que existe será retirada. Tópico 2. A eliminação da causa da inimizade. O pecado é a causa da inimizade entre Deus e a humanidade. Isaías 59, de 1 a 3. Para que essa condição de culpado fosse eliminada da vida do ser humano, uma oferta de perdão paga por Cristo no Calvário foi necessária. Esse processo se materializa quando há conversão em nós e então passamos a ser novas criaturas, livres do poder do pecado, como está em 2 Coríntios 5,17, Romanos 6, 7 a 11. Embora seja verdade que não estamos livres de pecar, como está em 1 João 1, 8 a 10, pois ainda não fomos completamente transformados, 1 Coríntios 13, 12, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, em Cristo. Deus nos vê como pessoas santas, reconciliadas e amigas dele, Tiago 2, 23, João 15, 15. Por isso podemos lutar com ousadia contra a natureza humana pecaminosa que há em nós, Romanos 6, 12 a 14, Gálatas 5, 16 a 26. Então, qual é a causa da separação nossa entre nós e Deus? A barreira chama-se pecado. Essa é a causa. Então Jesus veio fazer o quê? Salvar os homens dos seus pecados. O anjo Gabriel disse isso para Maria. Seu nome será Jesus, porque ele salvará os homens dos seus pecados. Então, olha só, o pecado é a condenação, a separação. A morte de Jesus é o quê? A reconciliação, é a união. É exatamente o contrário. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele leva sobre ele o quê? Os nossos pecados. Então, ele retira essa barreira. Ele promove agora a união com Deus. Então, Jesus está se oferecendo a Deus como uma oferta de sacrifício em nosso lugar. Existiu um juízo sobre nós, condenando-nos a morrer na cruz. E Jesus levou esta condenação sobre ele, para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Então nós aceitamos aí, cremos nesse sacrifício de Jesus. Então existe aí uma conversão, o Espírito Santo é igual em nós. Mas veja bem, nossa alma foi purificada, justificada, santificada, né? Nosso espírito, tudo novo. Somos agora filhos de Deus, reconciliados com Deus,
né? Existe a regeneração, a santificação, somos declarados santos, começamos uma nova vida com Deus. Mas o corpo nosso, que antes estava sujeito ao pecado, ele continua clamando pelo pecado. Então existe aí uma luta em nós mesmos. O Espírito nosso, agora ligado ao Espírito Santo, puxa para o lado de Deus. O nosso corpo, que é feito do pó da terra, está ligado à terra, e antes era subjugado pelo pecado, puxa para baixo, puxa para o pecado. E existe a nossa alma aí no meio, onde está o intelecto nosso, onde está o poder de decisão. Então, se a nossa alma está sendo alimentada pela leitura, o estudo da palavra de Deus, estamos ouvindo a pregação da palavra, o ensino da palavra, estamos indo para a igreja, e o Espírito está sendo fortalecido pela oração, o que acontece? Esse corpo será vencido. Por isso que algumas pessoas aceitam Jesus como Senhor e Salvador e permanecem. Por quê? Porque elas vão para a escola bíblica dominical aprender a palavra de Deus. Elas vão para a igreja ouvir a palavra de Deus. E elas aprendem a orar, conversar com Deus. Então elas permanecem. Por que a maioria não permanece? Porque não vão para a escola bíblica dominical, não vão escutar a palavra de Deus, não aprendem a orar. Então, o corpo domina, né? E os desejos do corpo, aqueles desejos da carne, pecaminosos, dominam a pessoa. E ela fica fraca e não vai para a igreja, não continua a sua vida cristã. Então é preciso o quê? Um trabalho muito grande de discipulado. Essas pessoas que se convertem precisam de um discipulado eficiente, precisam de pessoas que vão ensiná-las, que vão conduzi-las à igreja. E se elas não vão à igreja, a pessoa tem que ir na casa deles. Existe hoje, em Imperatriz, por exemplo, um trabalho muito grande de missão lá, em outras igrejas tem outro nome. Então é preciso ir à casa dessas pessoas, ensinar a elas a palavra de Deus, também ensiná-las a orar, para que elas sejam fortalecidas e elas possam permanecer no Evangelho e crescerem na graça e no conhecimento de Deus. Então existe uma natureza pecaminosa que nós temos que vencer, temos que combatê-la. Então tem gente que acha que aceitou Jesus, pronto, agora está tudo bem, pode fazer o que quiser. Não, você mudou de dono. Quem mandava em você era Satanás, quem manda em você é Deus, você pertence a Deus, tem que fazer tudo para agradar a Deus. As velhas práticas pecaminosas não têm lugar mais na nossa vida. Veja, alguém é solteiro, namora, ele vai para onde quer, chega a hora que quer. Mas quando se casa, vai se dedicar agora, o marido vai se dedicar à esposa, a esposa vai se dedicar ao marido, é uma nova vida. Não pode mais fazer o que quiser. Não pode mais viver nas velhas amizades, passar noitadas, né? Chegar a hora que quiser em casa, não dar satisfação a ninguém. Não existe isso mais. Agora é diferente, é nova vida. Então, nós estamos agora em Cristo. Nós temos que fazer tudo para agradar a Deus, é uma nova vida. Nós vamos combater o pecado, todas as coisas antigas que nos faziam nos afastar de Deus, nós vamos combater e vamos vencer, porque agora o Espírito Santo está em nós e ele nos ajuda a vencer. Agora nós temos que querer vencer. Tópico 3, a vivificação. Uma vez reconciliados com Deus, fomos vivificados por Ele quando estávamos mortos em ofensas e pecados, como está em Efésios 2, 1 e 5 e Romanos 5, 17. Um estado espiritual de quem se encontra longe de Deus. Assim o Espírito Santo operou em nós, produzindo vida espiritual como uma fonte transbordante, injetando em nós sede pela presença de Deus. Salmos 42, 1 e 2, 63, 1, 146, 143, 6. Fazendo-nos uma fonte de água viva. João 4, 10, 7, 38. Nos enviando para produzir muitos frutos no reino de Deus, como está em João 15, 5, 20, 21 e 22. E capacitando-nos para que todos conheçam a salvação em Cristo Jesus, como está em Mateus 5, 20, Lucas 4, 19, Atos 5, 42, 20, 27, 1 Coríntios 9, 16. Assim, a maior consequência da vivificação espiritual é a disposição de pregar o Evangelho, como está em Mateus 4, 19 e 20. Confere aí com Atos 2, 1 a 13, 37 a 47. Então nós estávamos mortos em pecados e ofensas, separados de Deus.
Quando aceitamos realmente, temos uma legítima conversão, o que acontece? O Espírito Santo vem morar em nós e ele produz em nós uma sede por um relacionamento com Deus. Então a pessoa fica agora o quê? Querendo, desejando aprender mais sobre Deus, ler a Bíblia. Eu lembro, quando eu aceitei Jesus, com 3 meses eu li a Bíblia toda. Porque é uma sede de conhecimento de Deus, desejo por conhecer a Deus. Está faltando muito isso hoje. As pessoas dizem que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, mas não leem a Bíblia, não se interessam pela palavra de Deus. Temos até professores de escola bíblica dominical que nunca leram a Bíblia toda, nem uma vezinha. Isso é um absurdo. Então o crente deve procurar ler, todo ano ler a Bíblia toda. Você pode até receber a leitura aí pelo seu celular. Tem um site aí, www.leiturabiblica.com.br. Entre lá, peça, eles vão enviar no seu e-mail todo dia uma leitura. Com um ano você vai ler a Bíblia toda. Ou você pode fazer, como eu sempre ensino nas igrejas, tomar 4 comprimidos ao dia, né? É um comprimido de manhã, um na hora do almoço, um na hora da janta e um na hora de dormir. O que é esse comprimido? Um capítulo da Bíblia. Leia um capítulo na hora que acordar, um capítulo na hora do almoço, um capítulo na hora da janta, um capítulo na hora de dormir. Pronto. Com um ano você terá lido a Bíblia toda. Então, faça isso. Leia a Bíblia. É importante ler, conhecer a palavra de Deus. Tenha esse desejo, essa fome, essa sede. Também ore para que você seja batizado no Espírito Santo. Veja bem, Cornélio nem sabia o que era batismo, nem sua família. Ouvindo a pregação de Pedro, foram todos batizados no Espírito Santo. Aí você está na igreja há tantos anos, nem é batizado ainda. Porque Deus olha dentro de você se há um desejo de ganhar almas, de compartilhar sua fé com outras pessoas, de apresentar Jesus para as outras pessoas. Então o Espírito Santo em nós produz esse desejo de transmitir o Evangelho, de ganhar almas para o Senhor. E isso é crescente. Quanto mais você conhece o Espírito Santo, quanto mais intimidade você tem, mais ele vai colocar em você esse desejo de ganhar almas, de ajudar as pessoas, de abençoar as pessoas. Veja, Jesus veio pregar, ensinar, mas ele tinha compaixão. Ele via as multidões doentes, pessoas cegas, surdas, mudas, pessoas cheias de demônio, e ele não aguentava isso, ele ajudava as pessoas. Então o Espírito Santo em nós, ele nos impulsiona a fazer isso, a ensinar, a pregar, a ganharmos almas, mas também ministrarmos às pessoas o poder de Deus para que eles sejam libertos, curados, transformados, que eles tenham uma vida melhor. Então nós precisamos ter isso dentro de nós, porque o Espírito Santo produz isso. Talvez você esteja produzindo outra coisa, está esquisito. Tem que produzir isso. Vontade e desejo de ganhar almas, também vontade e desejo de abençoar as pessoas, de ser instrumento de sinais, prodígios e maravilhas para ajudar as pessoas. Então, se você passa o ano inteiro e não ganha nenhuma alma, alguma coisa estranha, mas muito estranha está acontecendo com você. Muito estranha mesmo, porque o Espírito Santo não está conseguindo comunicar com você. Está esquisito. Porque a maior necessidade que existe é essa, de transmitir o Evangelho, de ganhar almas. Na parte 3 nós temos aí a redenção eterna. Tópico 1, o estado perdido do pecador. Tópico 2, a redenção do pecador. Tópico 3, uma redenção plena. Tópico 1, então, o estado perdido do pecador. O pecado normalmente é concebido como falha moral e ética no sentido de errar o alvo proposto por Deus, mas o seu conceito vai muito além disso. As Escrituras revelam que o pecado é um estado de alienação, separação diante de Deus, e que as pessoas, ao não confessar a Cristo como seu Senhor, são escravas do pecado. Romanos 5,12, João 8,34. Essas pessoas estão presas e impossibilitadas de, por si mesmas, livrar-se dele. Elas alimentam constantemente a perversão da imagem divina no Éden, procurando ídolos e desejos prejudiciais para si mesmas e os outros, como está em Romanos 1, 22 a 25. Então existe um alvo a ser atingido. Qual é o alvo? A salvação. Morar eternamente com Deus. Quando o homem vive em pecado, ele erra esse alvo. Ele muitas vezes ele segue uma religião que é paralela ao caminho verdadeiro, que é Jesus. Então parece que vai ser salvo, mas vai ser condenado. Parece que vai para o céu, mas vai para o lago de fogo e enxofre.
tem um caminho paralelo, né? Você veja, por exemplo, nós temos visto aí a religião católica romana, parece que está tudo certo. O problema é que colocam um outro caminho, colocam Maria como caminho para chegar ao céu, chegar à salvação. Então eles substituem o caminho verdadeiro. Eles até falam o caminho verdadeiro, que é Jesus, mas colocam ali outra pessoa junto. Isso é espiritismo, na verdade. O catolicismo romano é espiritismo. Por quê? Consultam uma pessoa que morreu, e a Bíblia proíbe consultar mortos. Eles acreditam que uma pessoa que morreu pode guiá-los até Deus, pode até mandar em Deus. Isso é espiritismo, na verdade. Então, é um falso caminho, mas é um caminho paralelo. Parece que vai dar certo, parece que vai levar a Deus, mas não vai. Então assim existem as várias religiões. Parece que está tudo bem. Algumas são exigentes com a roupa, com o modo de viver, com as esmolas, com tudo. Parece até coisa boa. Você olha assim, mas parece que está tudo bem. Mas colocam alguma coisa que vai desviar um pouquinho do caminho certo. E aí atrapalha tudo. Erra o alvo. Então essa falsa religião, ela também conduz a um falso alvo, uma falsa salvação. E as pessoas vivem dominadas pelo pecado. As pessoas vivem dominadas e escravizadas por esse pecado. E elas tentam por si mesmas encontrar a salvação, merecerem a salvação. Isso não dá certo. Veja bem, Moisés tentou, ele, pelas suas próprias forças, livrar o povo de Deus da escravidão do Egito. Não deu certo. Somente com Deus, somente através de Jesus Cristo é que nós podemos ser salvos. Não adianta nós tentarmos por nossas próprias forças, por nossos próprios méritos. Quem tem mérito é só Jesus, é Ele que morreu por nós. Não existe outra pessoa que morreu por nós na cruz. Foi Jesus mesmo. Só Ele pode nos conduzir a Deus. Só se chega ao Pai através do Filho. Tópico 2, a redenção do pecador. A redenção é o ato de remir, isto é, libertar, reabilitar, reparar e salvar algo ou alguém. Por meio de um valor pago em dinheiro, adquire-se algo de novo. Esse é o ato de resgatar, de tirar do poder alheio, de libertar do cativeiro. Na Bíblia, a redenção é a libertação de um escravo do jugo ou o livramento do mal mediante um resgate, como está em Mateus 20, 28. O preço do resgate do ser humano foi altíssimo, pois custou a vida do Filho de Deus. Não haveria nada que pagasse o preço da desobediência de quem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o ser humano. Só o Pai, mediante seu amor gracioso, poderia prover a remissão do pecador por intermédio de seu único Filho. Gálatas 3,13, 1 Timóteo 2, 5 e 6. Falar sobre redenção, vamos dizer assim, para nós entendermos, um escravo no mercado, ele tem um dono e ele vai ser vendido. Então o que acontece? Chega ali alguém, se agrada daquele escravo e diz: eu quero comprá-lo. Quanto custa? Então é dado um valor e aí aquele patrão ali novo vai adquirir, vai pagar o preço por ele, vai resgatá-lo, vai tirá-lo da escravidão dali, vai levá-lo para si, para trabalhar para ele. Lá no Antigo Testamento nós temos o que? Essa figura lá, Levíticos 25, né? O ano da remissão. Então a pessoa se vendeu para um patrão rico, levando a sua família junto, né? Ele passa a trabalhar na terra que é sua mesmo, mas ele vendeu ele, a família e a terra para um homem rico, um parente rico. Então o que acontece? Ele vai trabalhar como escravo. Agora ele pode ser comprado de volta. Então um parente próximo pode chegar e falar: quanto custa? Então eles vão calcular quantos anos falta para o ano que está determinado, né, de 50 em 50 anos, libertar esses escravos, essas pessoas que vivem escravidão. Então um ano de jubileu. Então eles calcularam quanto custa. Então tanto.
Então, aquele parente comprava aquela pessoa de volta com a sua família e sua terra. Fazia ali um documento, né? Olha bem, Jesus vem e nos encontra, vendidos ao pecado. Então o que ele faz? Ele nos compra de volta para Deus. Quanto custa? O sangue de Jesus Cristo. Então agora nós vamos ser libertos do poder do pecado, libertos da escravidão. E vamos servir a Deus. Só que não é mais obrigado a servir a Deus. Nós vamos servir a Deus por amor. É diferente. Veja só. É uma vida totalmente diferente. Porque o escravo iria trabalhar porque é escravo, tem que trabalhar para o seu patrão. Mas no cristianismo é diferente. Nós trabalhamos para Deus, servimos a Deus por amor a Deus. Então nós somos agradecidos por nos livrar do pecado. Nós amamos a Deus e trabalhamos para Ele porque o amamos. Então não tinha valor suficiente que pudesse pagar um só homem. Então o valor exigido é o sangue de Jesus, é o maior valor que existe. Então Deus vem nos resgatar através do seu Filho Jesus. O sangue de Jesus nos compra para Deus. Nós agora vamos servir esse Deus. Nós vamos ser agradecidos a esse Deus. Nós vamos dar o quê? Um retorno a esse amor de Deus, amando a Deus e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Tópico 3, uma redenção plena. A condição de redimido não traz benefícios somente para o tempo presente, mas garantia de vida eterna, de morar para sempre com Cristo no paraíso celestial. Apocalipse 19, 9, Lucas 23, 43. Portanto, a redenção eterna, promovida por meio do sacrifício de Cristo, extrapola as dimensões terrenas, temporais e espaciais da vida humana. 1 Coríntios 15, 19. Então poderia ser que, depois de comprados, apenas nós estivéssemos aqui na Terra como filhos de Deus e continuássemos aí a vida cristã. Acontece que não existe só isso. Existe uma vida eterna preparada para nós com Deus. Vamos morar na Nova Jerusalém. Estaremos para sempre com Deus. Veja só. Em corpos gloriosos, transformados. Veja só que coisa maravilhosa. Não é só essa vida terrena. Existe uma vida eterna. Então o sacrifício de Jesus não trouxe para nós apenas bênçãos materiais, terrenas, temporais, com o tempo que nós vivemos aqui na Terra. Não. Trouxe para nós uma eternidade com Deus. É uma vida eterna com Deus. Não é apenas uma vida aqui na Terra. A conclusão aí diz: o alto preço do resgate pago por Cristo, Marcos 10, 45, em nosso favor, leva-nos a glorificar a Deus em todas as dimensões da vida. Logo, por meio da evangelização, desejamos fazer com que milhares de pessoas tenham o privilégio de receber essa tão grande salvação. O sacrifício de Jesus feito em nosso lugar, morrendo a nossa morte, levando sobre ele os nossos pecados, nos trouxe aí uma salvação eterna. Agora nós temos a obrigação, o dever, por amor, de fazermos a obra de Deus, de transmitirmos essa salvação, de nós compartilharmos essa salvação com outras pessoas. E é uma ordem de Jesus, e de pregar o Evangelho a toda criatura. É uma ordem, Aí de ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conhecido como a Grande Comissão. Então foi dada uma ordem para todos nós, para todos os crentes, todos os salvos. É a ordem de evangelizar, de transmitir o Evangelho, de levar a salvação a todas as pessoas. Nós vamos orar agora. Se você deseja entregar sua vida agora para Deus, você agora quer se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus e aceitar o sacrifício que Jesus Cristo fez em seu lugar na cruz do Calvário, você quer começar uma vida nova com Deus, ter o seu nome escrito no livro da vida, ter agora uma vida de intimidade com Deus, conhecendo realmente Deus como Pai, vamos orar agora. Ore juntamente comigo, receba a salvação. Você está doente, enfermo? Ore agora, receba a sua cura em nome de Jesus.
receba a sua libertação, receba agora o amor de Deus na sua vida. Vamos lá. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, arrependidas pelos seus pecados. Ó Senhor, perdoa agora. E o Espírito Santo, nós te pedimos, Senhor, Espírito Santo, convence-os agora do pecado, da justiça e do juízo. Salva agora, Senhor. A cruz é minha força, se esforça agora, creia e aceite agora Jesus como Senhor e Salvador. Seja salvo agora, seja liberto, seja curado. Receba em nome de Jesus o poder de Deus agora sobre você. Em nome de Jesus ministramos sobre ti o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, também a cura de todos os problemas físicos, mentais, problemas na alma, no espírito, no corpo, sejam agora curados em nome de Jesus. Solta agora em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estaremos aí em Teresina, Piauí, dias 3, 4 e 5 do mês de novembro agora. Queremos a sua participação aí na terceira conferência de Escola Bíblica Dominical, que vai ser realizada aí na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Fonte de Água Viva, aí na Alameda João Isidoro França, 641, Poti Velho. Então participe conosco. Pastor presidente da Expo Mesquita, lá na Alameda João Isidoro França, 641, Poti Velho, Teresina, Piauí. Dias 18 e 19 do 11 estaremos em Ribeirão das Neves, lá em Coladinho, em Belo Horizonte, Minas Gerais, lá numa cruzada evangelística e também um trabalho de EBD. Depois, dos dias 1, 2 e 3 de dezembro, estaremos em Sorocaba, em São Paulo, falando lá sobre dons, EBD avivada, lá na Assembleia de Deus, Evangelho Pleno.